Pessoal, esse vídeo não vai ser muito fácil de assistir. Você tem que ter um pouquinho de estômago para você assistir ele até o final, mas eu peço que você acompanhe até o final. Neste vídeo nós vamos ser obrigados a ouvir a voz do descondenado que hoje ocupa a cadeira de presidente, porque eu quero mostrar para vocês aqui uns vídeos antigos para mostrar quem é este corrupto, o ego dele, o tamanho do ego dele. E vou mostrar no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês um trecho da fala dele lá no Fantástico que muita gente passou ali despercebido, passou batido ali, passou despercebido. E é uma coisa muito interessante que ele fala, que vocês vão ver o que realmente ele deseja para todos nós da direita. Então eu quero começar o vídeo mostrando este videozinho aqui para vocês. Dá uma olhada aqui o que dizia o cachaceiro em relação a ele próprio. Dá uma olhadinha aqui, ó. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Ou seja, não tem neste país, não existe no Brasil, uma alma viva mais honesta do que ele. Isso aqui é na época lá que ele estava sendo acusado daquele monte de atos de corrupção. Vocês viram o tanto de provas que foram apresentadas, né? Dinheiro, bilhões devolvidos da quadrilha que ele montou no governo. Primeiro nós tivemos ali o mensalão e depois nós tivemos o petrolão, que foi pior do que o mensalão. Nós vimos aí malas de dinheiro, aquelas malas do Gedel que ficou famosa, aquelas fotos. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó, as malas de dinheiro do Gedel. E hoje nós temos aí as narrativas que eles falam aí. Agora estão falando a narrativa mais nova agora, que Braga Neto teria entregue 100 mil reais em caixa de vinho para os kids pretos executar o Lula, o Alckmin e o Xandão. 100 mil reais para dar um golpe num país de 200 e poucas milhões de pessoas, com a extensão territorial que nós temos aqui. 100 mil reais. Você não consegue construir uma casa popular com 100 mil reais. Mas eles querem que a gente acredite que 100 mil reais seria dinheiro para dar um golpe no Brasil. E que esse dinheiro teria vindo do agro. O agro que eles sempre se chamaram de fascista. E o que eu achei incrível é que a gente ainda vê gente do agro, como é o caso do maior plantador de soja do Brasil, Blairo Maggi, como é esse que está de ministro do Lula, lá o Fávaro, né, que é senador, estarem apoiando este descondenado. Pessoas do agro apoiando o governo desse descondenado. E eles, chamando o agro o tempo todo de fascista, agora estão acusando o agro de ter dado 100 mil reais para o Braga Neto entregar para os kids pretos que iam eliminar o Xandão, o Alckmin e o Lula. A gente tem que acreditar nessa história da carochinha aí, porque senão o golpe não vai ter como acontecer. Porque, na verdade, o golpe já aconteceu, né? O golpe já aconteceu. Isso daí que eles estão fazendo, isso sim é um golpe. Isso sim é um golpe, tá? O que eles estão fazendo hoje, prendendo os opositores, como o Maduro está fazendo na Venezuela, isso sim é um golpe. Agora eu quero mostrar para vocês essa outra fala aqui do Lula. Dá uma olhadinha aqui o que ele disse lá no Fantástico. Então vamos parar com essa bobagem. Ninguém nesse país, ninguém, Sônia, ninguém, vou repetir, ninguém nesse país do mercado tem mais responsabilidade fiscal do que eu. Você vê ele levando o Brasil à bancarrota, gastando como nunca. Você vê a Janja gastando aí como nunca. Os gastos da Janja eu estou falando aqui como uma coisa simbólica, né? Porque esse governo, o que ele sabe fazer é gastar. E aí vem o mesmo cara que falou que é a alma mais honesta do mundo, mesmo tendo roubado o que ele roubou. A alma mais honesta do Brasil, ele disse ali. Agora ele vem dizer que ninguém mais no Brasil tem mais responsabilidade fiscal do que ele. E esse cara aqui, nós temos que trazer este outro videozinho aqui, ó. Este videozinho aqui vai mostrar tudo que ele disse aqui atrás, vai ser corroborado com essa fala dele aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números.
Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Você está vendo aí da onde que saem os números e as convicções deste cachaceiro aí? A convicção de que ele é a alma mais honesta do mundo sai exatamente dessa mesma cabeça aqui. A convicção de que o cara mais responsável, o cara que mais tem responsabilidade fiscal no Brasil é ele próprio, sai dessa mesma cabeça aqui que dizia que viajava o mundo mentindo por aí. Os números ele não tinha, mas ia citando o número. Ele falava que tinha 25 milhões de crianças na rua para criticar o Brasil, porque ele não era o governo. E é o mesmo cara que hoje diz que tirou todo mundo da pobreza, e quando ele voltou para o poder novamente, depois de ficar afastado aí por esses anos, que ficou o Temer, 2 anos do Temer e 4 anos do Bolsonaro, esses 6 anos foram os anos responsáveis para levar todo mundo à pobreza novamente. Aí quando ele voltou para o poder, ele já encontrou todo mundo na miséria. E ele tinha tirado todo mundo da miséria. Estava todo mundo tranquilo. Aí agora já não tem mais ninguém desempregado, já está a mil maravilha o Brasil novamente, mesmo você vendo o que está acontecendo. Você vai no mercado, se você quiser ostentar, falar em mercado, e você quiser ostentar, compre uns 2 abacates e faça uma vitamina de abacate e convide os seus amigos, você vai estar ostentando. Porque ontem eu fui no mercado aqui na minha cidade, o quilo do abacate estava R$ 35,99. R$ 35,99 o quilo de abacate. Você vê o azeite, você não encontra mais azeite por menos de R$ 49, R$ 50. Você vai comprar carne, então, nem se fala. Tudo subiu. Não, mas a inflação está controlada, o Brasil está mil maravilha, ninguém mais está desempregado. O que eles estão fazendo? O Márcio Postman lá no IBGE. Eles pegam aquelas pessoas que recebem Bolsa Família, as pessoas que não estão procurando emprego e não consideram essas pessoas como desempregadas. E aí o nível do desemprego vai lá para baixo. Isso resolve o problema do Brasil? Isso vai melhorar em que o Brasil, você manipular os números? É essa cabeça aqui, essa cabeça desse cara aqui, que está fazendo com que isso aconteça, com que o Brasil vá para o buraco e eles continuem falando que o Brasil está a mil maravilha. Então eu vou mostrar agora um compiladozinho de conversas dele, de falas dele, que vocês vão mostrar, que vocês vão entender claramente, vocês vão entender claramente quem é esse cachaceiro. Dá uma olhada aqui, ó, deixa eu colocar aqui, dá uma olhada aqui quem que é esse cachaceiro corrupto. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade. Tem uma chance de votar presidente. O que eles estão fazendo agora? Não é exatamente isso? Não é exatamente isso? É colocar na cabeça das pessoas de que a mentira é uma verdade? Não é exatamente isso que está acontecendo? Eles estão construindo uma narrativa de que houve uma tentativa de golpe aqui no Brasil e por isso o Bolsonaro tem que ir para a cadeia. De construir a narrativa correta. Porque quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade e a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser. Companheiro Maduro, você viu aí que eles estão aplicando o golpe que eles querem, né? Criaram uma narrativa e agora estão aplicando o golpe. Agora ele vai dar um conselho pro Maduro. Dá uma olhada aqui, ó. Que ele vai dar um conselho pro amigo Maduro. Se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. O que o Maduro fez na Venezuela depois de ter perdido a eleição e ter fraudado as eleições? Ele está dizendo que os adversários políticos dele queriam dar um golpe na Venezuela. E aí está decretando a prisão de todo mundo. Tirando todo mundo que foi contratado no período Bolsonaro do governo. Eu acho que em algum momento ele vai ser condenado em alguma corte internacional. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso.
Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Então você está vendo aí? Você está vendo aí quem que é esse cara? E aí você, ainda, o pior, gente, é que ainda tem gente que acredita nesse indivíduo, sabe? Esse cara mente mais do que todo mundo. Acho que se ele falasse assim, nesse país, em vez dele falar que nesse país não tem nenhuma alma mais honesta do que ele falar que nesse país não tem ninguém que mente mais do que ele, aí ele estaria falando uma verdade pela primeira vez. Pela primeira vez ele estaria falando uma verdade. Porque vai mentir. Se esse cara participasse daqueles concursos de mentira, ele ganhava com a mão nas costas, né? Ganhava com a mão nas costas. Agora eu vou mostrar para vocês o último videozinho aqui do vídeo, a última fala dele, que foi lá no Fantástico, que eu falei lá no início do vídeo, que passou desapercebido por muita gente. E é uma coisa muito grave o que esse cara falou. E eu vou mostrar para vocês agora. Antes, pessoal, dá uma olhadinha se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, se inscreva aí no canal. Dá essa força pro canal, tá bom? Ative o sininho das notificações. Também dê o seu like aí. Não esqueça, tá? E também faça os seus comentários para dar engajamento aqui pro canal, tá bom? Vamos mostrar agora aqui para vocês o videozinho aonde o Lula ele fala uma coisa muito grave e que muita gente não percebeu. Mas se esses caras fizeram o que tentaram fazer, eles terão que ser punidos severamente. Esse país teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foi morto na cadeia. Olha só o que ele falou. Primeiro ele tinha falado que tinha que dar o benefício da dúvida, tinha que dar o princípio da inocência para essas pessoas, tinha que considerar o princípio da inocência para que eles não fossem punidos injustamente, como ele fosse o cara mais democrático do mundo. Aí depois, mas se esses caras fizeram o que realmente eles fizeram aí, ele já afirma que as pessoas cometeram ali um crime e tentaram realmente dar um golpe. Se essas pessoas fizeram isso, tem que ser punido severamente, para servir como exemplo. E aí ele fala o seguinte, nesse país já teve gente que fez 10% do que eles fizeram e que foram mortos na cadeia por conta disso. O que ele está sugerindo com isso? O que o Lula está sugerindo com essa fala dele aqui? Ele quer que as pessoas sejam mortas na cadeia, como o Clezão já foi morto? Como o Clezão já foi morto na cadeia porque adentrou num prédio público? Aí vem falar que pessoas que fizeram 10%. Teve gente que já fez coisa muito mais grave do que foi feito no 8 de janeiro, lá em 2017, quando o Temer assumiu o poder. Quantas pessoas foram presas e morreram na cadeia? Vamos ouvir o resto que ele tem para dizer aqui. Então, não é possível a gente aceitar o desrespeito à democracia, não é possível a gente aceitar o desrespeito à Constituição, e não é possível a gente admitir que num país generoso como o Brasil, a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte de um juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral. Só corrigindo aqui, pessoal, aqui não foi no Fantástico, isso aqui foi uma entrevista lá no Hospital Sírio-Libanês, não foi no Fantástico, eu tô vendo ele com o chapéuzinho ali, mas esse aqui não foi no Fantástico, tá? Lá no Fantástico, ele mentiu também, e a jornalista Sônia Bride até corrigiu. Ontem eu gravei o vídeo mostrando sobre isso. A jornalista Sônia Bride desmentiu ele na cara, na lata ali, na cara dele. Que ele falou ali que ele não teve o princípio da inocência, que ele foi condenado e depois, ele foi preso e depois que ele recorreu, sendo que a gente sabe muito bem o tanto de recurso que ele fez. Então esse cara mente que nem sente. E agora ele vem falar aqui que pessoas que fizeram 10% do que o pessoal do 8 de janeiro fez, a tentativa de golpe, essas pessoas morreram na cadeia. Sabe? O cara é asqueroso o que esse cara faz. É asqueroso o que ele faz. E mais asqueroso ainda é quem apoia esse indivíduo aqui. E agora nós estamos vendo a economia indo para o ralo, indo para o buraco, o nosso país sendo destruído, e ainda nós vemos aí pessoas, a grande mídia principalmente, né, apoiando esse cara. Como que pode? Eu não consigo aceitar o fato desse cara estar sentado na cadeira de presidente. É um absurdo o que fizeram. O sistema fez isso. Alexandre de Moraes é um dos grandes responsáveis por ter feito isso. Vocês acreditam que Alexandre de Moraes é petista? Vocês acham que Alexandre de Moraes está fazendo isso porque o Alexandre de Moraes é um petista? É lógico que não.
Alexandre de Moraes está fazendo isso aqui porque ele sabe que esse desgoverno não vai até o final e quem vai assumir a presidência vai ser o seu padrinho político, o Alckmin. É por isso que Alexandre de Moraes está fazendo tudo isso. Agora vocês imaginam o que Alexandre de Moraes será capaz de fazer quando o Alckmin estiver na presidência e for candidato para ser presidente em 2026. Imaginem o que Alexandre de Moraes e Companhia Limitada serão capazes de fazer para eleger Geraldo Alckmin em 2026. Só imaginem. Então, o golpe está aí. Só cai quem quer. Cai quem é idiota e não percebeu ainda. Tá bom? Então é isso, pessoal. Peço novamente para vocês, se inscrevam aí no canal, se não tiver inscrito ainda. Observe aí se está inscrito. Porque o que está acontecendo é o seguinte, o YouTube, eu não sei o que está acontecendo com o YouTube, que eles estão desinscrevendo as pessoas. Eu não acredito que as pessoas se inscrevem no canal e depois vai lá e cancela a sua inscrição. Dá mais trabalho você cancelar a inscrição do que você se inscrever. Então, todos os dias você vê pessoas que foram desinscritas. Então, observe se você está inscrito no canal. Se inscreva aí, dê essa força pro canal, dê o seu like e também faça aí os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.